Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. A gente fala ao vivo do plenário. Estão previstas para acontecer hoje sessão ordinária e também sessão extraordinária. Na sessão ordinária, ela é iniciada pelo pequeno expediente. Os vereadores fazem uso da tribuna sobre os mais diversos assuntos. Depois nós passaremos ao grande expediente, já que hoje nós não temos inscritos na tribuna livre. São 64 itens no grande expediente, 43 deles são requerimentos de informação, por exemplo, sobre limpeza de bueiro e sobre pavimentação asfáltica. Deu algum problema, né? Eu vi que estava... Olá, agora sim, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Parece que a gente teve um probleminha aí, mas já estamos aqui para falar para você o que vai acontecer na tarde de hoje. Teremos hoje sessão ordinária e sessão extraordinária também para acontecer aqui no plenário a partir das 2 da tarde. A sessão ordinária tem 64 itens no grande expediente, 43 requerimentos de informação sobre, por exemplo, limpeza de bueiro e pavimentação em ruas da cidade. Entre os projetos, criação do Fundo Municipal de Proteção Animal. A ordem do dia da sessão ordinária tem 5 itens com parecer, 1 item em segunda discussão e votação e 4 itens em primeira discussão e votação. A sessão extraordinária tem apenas 1 item na pauta. Esse item institui o Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, estabelecendo a redução de juros e multas moratórias provenientes de acréscimos legais e incidentes sobre débitos tributários e não tributários existentes para a administração pública direta e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI. Esse item aprovado revoga as leis 7154 de 2013, 7419 de 2015 e 7509 de 2016, item esse encaminhado para casa pela Prefeitura. Então a gente convida você para acompanhar a nossa programação, para acompanhar a nossa transmissão, sempre pelo canal 7 digital da NET ou pelo site camaraguarulhos.sp.gov.br. Fique com a gente, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos e a todas. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Dr. Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente, público que assiste pela TV Câmara. Eu venho, desde o meu primeiro mandato, ajudando ali na região ali do Parque Santo Antônio, Barroca, ali próximo à Rua Diva, ali tem um grande condomínio. E desde da minha primeira gestão, eu venho ajudando aquele pessoal em sinalizações viárias, iluminações públicas. E também eles têm ali uma grande demanda que eu fiquei sabendo ali pelos moradores, naquela época, há uns 3 anos atrás, quando eu comecei a participar, 3, 4 anos atrás, quando eu comecei a participar de uma briga deles, de um estacionamento que eles tinham ali, eu fiquei sabendo dos moradores ali que adquiriram um apartamento ali nesse condomínio ali na Rua Diva, que quando eles compraram ali da Oliveira Campos esses apartamentos, eles foram induzidos pelos vendedores que tinha uma grande área atrás do condomínio que era para o estacionamento deles. E só que era uma área pública. E na gestão passada, o ex-secretário Moacir entrou com uma reintegração de posse, porque foi construído, na verdade, está planejado para construir uma creche nessa área. E tenho cobrado desde a gestão passada para acelerar essa obra, porque a obra está lá parada, tiraram esses carros, mais de 400 moradores, mais de 400 famílias, e ali tinha mais de 400 carros nesse estacionamento. E para piorar a situação, ali na região, próximo ali à Rua Diva e toda a região ali, não tem nenhuma área para poder alugar ali, para poder ter um estacionamento para jogar esses mais de 400 carros que saíram dessa área pública, que os moradores não tinham direito, é uma área pública, e foi jogado esses carros na rua. E para piorar mais ainda a situação desse pessoal, os 2 lados da Rua Diva é proibido estacionar. Então, junto com os moradores naquela época, junto com os moradores também e pessoal da região, nós estávamos brigando para que pelo menos um dos lados da Rua Diva fosse permitido estacionar.
E eu não consegui isso na gestão passada, consegui com que o pessoal da Secretaria de Trânsito e Transporte fizesse uma vistoria, reuni alguns moradores ali na região e, graças a Deus, foi feita uma vistoria passada e, graças a Deus, foi contemplado os moradores desse condomínio e dessa região. Pelo menos um dos lados da Rua Diva, para quem desce a Rua Diva, o lado direito agora está permitido estacionar. É uma lateral grande ali é possível colocar vários carros, pelo menos para facilitar um pouco para esses moradores. Porque os dois lados proibido de estacionar, o pessoal insistia em parar carros, mesmo sendo proibido de estacionar, e infelizmente o pessoal ainda de vez em quando tomava umas multas. E graças ao apoio que eu tive do pessoal, tanto do diretor Marco Antônio, do Júnior também, que é uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande na Secretaria de Trânsito e Transporte, eu gostaria de aproveitar também a oportunidade para agradecer o apoio que eu tive dessas pessoas técnicas que ajudaram a entender a situação desses moradores para poder deixar um dos lados permitido estacionar, facilitando. Inclusive foi de um lado onde tem mais vagas para parar, e em frente tem uma escolinha que não vai complicar a escola, porque a escola continua proibir estacionar do lado da escola, só é permitido nas vagas das peruas escolares. E lógico que a gente pede para os moradores, tive várias reuniões com eles, pedindo para que não pare os carros nas vagas das peruas escolares. E graças a Deus isso está sendo respeitado. Eu conversei também com a diretora da escola e foi muito bom. E segunda-feira ontem contemplaram essa população e está permitido estacionar de um dos lados da Rua Diva, ali no Parque Santo Antônio, Barroca, o pessoal conhece ali como Barroca. Então agradeço o diretor Marco Antônio, o Júnior e principalmente o secretário Juliano, que mais uma vez atenderam a população da nossa cidade, favorecendo os moradores daquela região. Vocês imaginem, tirar mais de 400 carros de um estacionamento, jogar numa região onde não tem nenhuma área para alocar, para poder construir um novo estacionamento, e acabou com o trânsito naquela região. O impacto viário ali foi muito grande. Então eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos da Secretaria que ajudou a favorecer a população dessa região, principalmente os moradores desse grande condomínio. Muito obrigado, presidente. Boa sessão a todos. Com a palavra a vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na Câmara e pela TV Câmara, as vereadoras, os vereadores. Bom retorno, senhor presidente. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um convite a todos que nos assistem, aos vereadores e vereadoras. No dia 17, no Adamastor, nós já enviamos, certamente está chegando no gabinete de vocês. No dia 17, nós vamos fazer uma exposição da arte e cultura africana, com esculturas, vestimentos. Então, todas e todos estão convidados. A abertura da exposição é no Adamastor, viu, vereador Moreira? Às 19 horas. E essa exposição será montada no dia 16, estará todo dia 17 até o dia 20. E eu gostaria hoje muito de mostrar a inconcluência do secretário adjunto da questão da igualdade, ao dizer que o dia 20 não tem problema. Eu acho que o senhor Anderson se engana, porque datas históricas têm que ser comemoradas, e o dia 20 de novembro, ele significa a resistência e sinônimo do Quilombo de Palmares, onde vivia Zumbi e Dandara, né? Aliás, tem um projeto criando o prêmio Zumbi e Dandara. É muito importante todos e todas saberem que Zumbi
ele é alagoano, ele nasceu em Alagoas em 1655 e ele se caracterizou pela resistência à escravidão. E o importante é que o Quilombo dos Palmares, ele fica na Serra da Barriga, eu estive lá, é um lugar estratégico, aonde as pessoas que vão chegar até o Quilombo podem ser observadas. É uma chapada e tem vários precipícios e tem poucas entradas para o Quilombo. O Quilombo dos Palmares não foi apenas de negros, também tinha negros, lógico, fujão, e tinha brancos. Os quilombos, eles viviam sem repressão, sem a senzala, vereador Luiz da Sede. E foi um movimento de resistência e um movimento de luta por liberdade e igualdade. Isso ocorre até hoje. Porém, no dia 20 de novembro de 1695, Zumbi, com 40 anos, é degolado. E por isso, todo o movimento negro lutou e luta para que em todas as cidades o dia 20 seja também um feriado municipal e nacional. Mas é importante dizer que não tiveram vários líderes, e eu gostaria também hoje de falar do almirante negro, que é o João Cândido. O João Cândido, gaúcho, negro, ele se alistou na Marinha e aprendeu todas as técnicas de condução de navios, tanto que ele coordenou no dia 22 de novembro a revolta da Chibata, porque apesar da abolição da escravidão, na Marinha ainda existia castigos como a chibata. Para concluir, senhor presidente, eu gostaria de conclamar todos e todas na defesa da juventude negra, que eu vou tratar na próxima quinta-feira. Com a palavra, vereador Wesley Casaforte. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, ao público presente e a vocês que nos acompanham em casa pela TV Câmara. Eu venho aqui, inicialmente, agradecer aos vereadores desta casa, à assessoria dos vereadores, à imprensa que se fez presente nessa última semana, onde eu tive a oportunidade de presidir as audiências públicas do orçamento e o plano plurianual, onde se trata do orçamento de 2018 até 2021. Agradecer a presença de cada vereador, de cada posicionamento colocado aqui nessa casa, aonde defender os interesses da população. Então, muito importante ser pautado, porque essas audiências dependem também dos vereadores estarem presentes nela. E essa presença que os vereadores tiveram nessa casa, acompanhando essas audiências públicas, tratando do orçamento que é o interesse da população que votaram em cada um de nós. Então, fica aqui os meus sinceros agradecimentos a cada um que esteve presente.
Agradecer ao vereador João Barbosa, que praticamente em todas as audiências esteve presente, vereadora Carol Ribeiro, a vereadora Sandra Gileno, vereador Geraldo Celestino, a vereadora Janete Rocha Pietá, a vereadora Genilda Bernardes, o vereador professor Romulo Ornelas, o vereador Edmilson Souza, o vereador Lauri Rocha, o vereador Jorge Tadeu, o vereador Acácio Portela, o vereador Dr. Eduardo Carneiro, o vereador Luiz da Sede, o vereador Moreira, o vereador Betinho Acredite, vereador Toninho da Farmácia, vereador Dr. Alexandre Dentista e os demais vereadores que de repente me fugiu a mencionar aqui. Dr. Eduardo Carneiro já mencionei. A importância de todos os vereadores, a assessoria e a imprensa que se fez presente, tratando de uma questão tão importante. O vereador Dr. Lars Santos, que também esteve junto com a gente. Eu agradeço a cada um. Agradeço a todos os funcionários desta edilidade que se posicionaram junto com a gente, aos técnicos, à imprensa que tratou sempre de forma imparcial, trazendo esclarecimentos à população que acompanha o nosso trabalho. Então, fica aqui os meus sinceros agradecimentos, agradeço a Deus, tá? E para continuar o meu tempo aqui que me resta, eu gostaria de mencionar que estive há pouco junto com o prefeito Guti, tratando junto a questão do Natal Solidário, falando também hoje sobre o mês do Novembro Azul. O Natal Solidário, que vai ter uma estimativa atendendo 5.000 crianças, e assim, importante frisar também, em parcerias com as pessoas que acabaram se doando, pessoas que acabaram ajudando, e pessoas que estarão vindo a ajudar a pasta da assistência social, que tem por importância agir com esse trabalho. O Papai Noel, que já se posicionou junto com a gente, também cedido para que faça esse Natal melhor para as crianças. Falar a importância do Natal Solidário, lembrando que muitas das crianças hoje não têm um brinquedo simples. Às vezes muitos deles não têm um pai, não têm uma mãe, ou às vezes até mesmo o pai e a mãe não têm condições de repente auxiliar essa criança. E não é simplesmente um brinquedo. Um brinquedo que você dá para uma criança, é você trazer uma alegria, é você despertar o futuro dessa criança. Então é muito importante essas ações, várias instituições que promovem esses tipos de evento, vários vereadores aqui também têm esse trabalho, têm essa iniciativa, e nós não podemos deixar apagar esse brilho que traz no olhar do futuro de uma criança. Então é muito importante deixar colocado aqui, pontuado, sobre as pessoas que tratam dessa questão, as associações, as entidades, e principalmente o posicionamento do prefeito, que foi sensível a essa situação, de trazer esse Natal Solidário e fazer esse trabalho junto com a assistência social, e aonde várias pessoas, vários vereadores estiveram junto e também se comprometeram em ajudar e a estruturar esse evento. Então fica aqui a minha gratidão a cada um que se posicionou dessa forma, e para que possa fazer um Natal com a esperança de um futuro melhor para as nossas crianças da cidade de Guarulhos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Com a palavra, o vereador Dr. Laércio Sandes. Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, todos que estão aqui na Casa do Povo, boa tarde a todos. Senhor presidente, por conta de um pedido do nosso colega vereador Romildo Santos, que provocou a nossa comissão, provocou no bom sentido, provocou a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico, a nossa comissão que se reúne às 10 da manhã, este vereador, a vereadora Sandra Gileno na condição de presidente, o senhor Luiz na condição de membro, nós recepcionamos hoje alguns munícipes que trabalham, entre aspas, no Aeroporto Internacional de Cumbica, vendendo seus mantimentos, seus produtos lá, e que houve a apreensão irregular. E nesta conversa de hoje nós recebemos o secretário de Desenvolvimento Urbano, o senhor Jorge Tayar, recebemos também o subcomandante geral, o senhor Pedro, da GCM, e a senhora Edna, GCM de 2ª classe. E lá nesta conversa foi muito produtiva, ficou claro, ficou evidente que a AgroAirport, ela vem fazendo justiça com as próprias mãos. E por que eu digo isso?
porque ela acabou invadindo a atribuição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que tem a atribuição nesta cidade de Guarulhos de exercer o seu papel de polícia, o seu papel de fiscalização, o seu papel de conceder ou não o exercício de qualquer atividade comercial. Pois bem, ocorrendo isto, caberia à Secretaria de Desenvolvimento Urbano ter tomado as providências. E por que eu digo tomar providências? Porque houve usurpação da atividade do poder público municipal por uma concessionária instalada na cidade de Guarulhos. Isso é criminoso. O artigo 328 do Código Penal prevê de forma explícita a penalidade para esse tipo de situação. Mas foi uma conversa amistosa, cobramos mais providências do secretário de Desenvolvimento Urbano para que realmente faça cumprir o papel da secretaria em questão, porque se não o fizer dessa forma, estará prevaricando. É uma outra questão de ordem criminal e que nós não podemos aceitar pura e simplesmente porque algumas pessoas estão exercendo atividade irregular no perímetro do Aeroporto Internacional de Cumbica, a prefeitura não toma suas providências. Precisa sim, precisa tomar suas providências e não permitir que poderes paralelos dite as regras na cidade de Guarulhos. Isso ocorre em outras cidades, como no Rio de Janeiro, que a gente ouve falar da chamada milícia, que quer ocupar a atribuição que é da Polícia Militar. Pois bem, aqui na cidade de Guarulhos, nós não podemos permitir que isso aconteça. Não que nós aqui estamos querendo dar legitimidade, dar reconhecimento aos munícipes que lá estavam vendendo seus produtos de forma irregular. Eles estão errados. Mas não é o fato deles estarem errados que a Agroairport pode fazer justiça com as próprias mãos. Então eu penso que a questão ficou bem clara, que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano precisa tomar uma atitude, mas uma atitude proativa, para fazer valer o seu direito de polícia, a sua obrigação de polícia no Aeroporto Internacional de Cumbica, não só para o comércio ambulante que porventura esteja irregular, como também aos comerciantes ali que estejam, as empresas que estejam estabelecidas e não estão contribuindo para os cofres municipais, fazendo a sua parte, porque é para isso que nós temos uma secretaria que o nome já diz, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E não a gente ficar vendo pela mídia, pela imprensa, de que a empresa em questão, a concessionária do aeroporto, está fazendo as suas vezes, com a ajuda inclusive de agentes da Polícia Militar. Então acho que ficou muito bem claro que a Prefeitura precisa tomar conta da situação e, se for o caso, partir para a esfera legal. Seja registrando ocorrência através de boletim de ocorrência e que tome-se a providência com relação aos funcionários da Agroairport ou quem ela determinou a feitura desse tipo de trabalho, para que não ocorra situação criminosa e prejudicial ao povo guarulhense. Então a empresa veio ajudar a cidade? Veio, mas precisa saber que aqui tem limite e aqui tem gestão. Então fica de bom grado, agradeço aos colegas da comissão, agradeço ao vereador Romildo que trouxe a situação para a discussão, e é desta forma que a nossa comissão tem que procurar sempre ajudar, esclarecer a população no seu dia a dia, nas suas atividades que queiram exercer na cidade de Guarulhos. Com a palavra, vereador Rômulo Ornelas. Boa tarde a todos, a todas, público que nos assiste em casa pela TV Câmara, o público das mídias sociais. De novo, venho aqui na tribuna. Eu gostaria sempre de vir aqui falar bem da ação do governo, porque nós da oposição fazemos oposição para que as coisas dão certo, fazer uma oposição propositiva, uma oposição que a cidade vá bem. É isso que nós estamos torcendo, né? Mas não podemos deixar de apontar os problemas da cidade, né? Hoje eu estive em visita a algumas UBS, fiz isso ontem, e de novo, muitos problemas na saúde no município. Na sexta-feira, na audiência pública, nós fizemos alguns questionamentos, não foi respondido na audiência pública.
o porquê que o Hospital Pimentas, os funcionários estão sem receber, o porquê da falta dos insumos não foi respondido. Então, as minhas visitas nas UBS, no PA, hoje eu estive no PA Alvorada, a gente percebe que os funcionários estão trabalhando de maneira assim, precária e mais pela boa vontade, porque falta tudo, falta tudo. O hospital aqui do Bom Clima, HMU, pintou a fachada e está mostrando através da fachada que está tudo bem na saúde. E não está bem, né? Quem está frequentando lá sempre manda os recados para nós dizendo que falta tudo, falta nos hospitais falta tudo quanto é tipo de insumo. Infelizmente, o secretário na audiência pública não respondeu a gente de maneira que eu possa dar uma resposta para a população que tanto me pergunta sobre o que está acontecendo com a saúde pública em Guarulhos, que praticamente só falta fechar as portas agora, né? Houve uma redução de médicos, que o secretário não respondeu aqui, a redução de 75 médicos na cidade, que ao contrário que o prefeito falou que ia aumentar para 105, ao contrário, reduziu para 75. E o secretário de saúde aqui não respondeu. Outra questão é na educação. Muitas reclamações na cidade aqui sobre a questão da merenda, a merenda escolar. A merenda escolar aqui na cidade de Guarulhos, ao longo dos 16 anos, foi foi exemplo para o país todo, sinônimo de qualidade, premiado no país, premiado, e agora nós estamos vendo a mudança. Agora, o que a atual gestão está fazendo? Conseguiram cair a qualidade da merenda escolar, conseguiram tirar um monte de ingredientes que tinha na merenda escolar e hoje não tem mais. Então, as mães das escolas municipais reclamam bastante que não tem aquela qualidade de merenda escolar como era antes. Recebi aqui hoje, na sexta-feira, os recados aqui das mães lá da escola Bárbara Cristina, lá do sítio São Francisco, mostrando fotografia, mostrando o que as crianças estão comendo lá nessas escolas. E isso está generalizado em quase todas as escolas. A merenda escolar está reduzida, estão tirando o que tinha de qualidade na merenda escolar e não está repondo o que tinha antigamente. Então é isso. O governo municipal, a atual gestão, está conseguindo também piorar uma coisa que funcionava bem aqui na cidade, que é a educação infantil. Então a educação infantil também está sendo piorado aqui na cidade. E nós vamos ficar de olho, vamos cobrar, vamos ficar em cima, vou estar visitando as escolas e mostrar que não é para cair a qualidade do ensino municipal aqui na nossa cidade. É isso. Com a palavra, vereador Marcelo Seminoldo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta casa e pela TV Câmara, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da Agroairport, que já foi falado hoje aqui nessa tribuna, e que eu acho que é uma pauta da cidade de Guarulhos pela importância e relevância que o aeroporto tem, do ponto de vista de logística e do ponto de vista de empregos da nossa cidade. Mas nós, há 2 sessões atrás, aprovamos aqui aquela comissão especial de estudo, que aí eu peço à presidência dessa casa, aos líderes partidários, que indiquem logo as pessoas, os vereadores que vão participar dessa comissão, porque os trabalhadores da Agroairport, as pessoas que trabalham no aeroporto, passaram a nos cobrar em especial, vivem fazendo contato comigo, perguntando quais são os desdobramentos que vai ocorrer, porque o que a Agroairport faz na cidade de Guarulhos é um absurdo. E cada vez mais que a gente vem aqui e denuncia, aparecem novas situações. Eu, por exemplo, recebi a informação, e aí eu divido essa informação com os demais vereadores dessa casa, que é extremamente grave.
extremamente grave. Me chegou que nenhum comércio existente no aeroporto de Guarulhos possui licença de funcionamento. Nenhum, né? Todos os comércios existentes dentro do aeroporto de Guarulhos não possuem licença por uma questão muito simples, segundo me foi passado por um empresário que possui também lá um estabelecimento comercial. Porque a GRU não tem o laudo do bombeiro lá para funcionar. Então, a GRU não tem o laudo, as pessoas funcionam lá de forma irregular e ela quer coibir a maneira dela aquilo que ela entende ser irregular na nossa cidade, deixando lá fechado o acesso que prejudica todas as pessoas daquela região da cidade, não só aquelas pessoas, mas as pessoas de toda a cidade de Guarulhos. Então, eu acho que é importante demais a gente formalizar logo a comissão que nós criamos para trazer aqui a GRU Airport para poder se explicar como é que pode, se é verdadeiro isso, que todos os comércios existentes dentro do aeroporto não possuem licença de funcionamento e ela faz apreensão de alimentos que entram dentro do aeroporto para poder alimentar os seus trabalhadores. É verdadeiro isso? A gente tem que investigar. Me chegou uma outra informação que eu vou trazer ela na semana que vem, que dá conta da água que os trabalhadores estão bebendo no aeroporto, né? Eu vou trazer aqui na semana que vem uma amostra da água que os trabalhadores estão bebendo no aeroporto de Guarulhos, para a gente, inclusive eu vou fazer com que isso chegue em algum órgão que faça fiscalização, que venha dizer a potabilidade daquela água, porque pela coloração eu tenho certeza que vocês vão se impressionar. Então, eu rogo aos senhores vereadores, ao senhor presidente, que os líderes partidários indiquem as pessoas que vão fazer parte da Comissão Especial de Estudos, que vai atuar na questão da GRU Airport, porque são mais de 20 mil trabalhadores de forma direta, além daqueles de forma indireta, que estão esperando dessa casa um posicionamento. Então, a gente começou isso e tem que dar agora continuidade. Então, peço a todos que indiquem os nomes para a gente poder formalizar o quanto antes essa Comissão Especial de Estudos, porque não dá para a GRU Airport continuar desrespeitando a nossa cidade do jeito que ela desrespeita. Uma outra situação que chegou e a gente tem que trabalhar isso em cima também, me parece, vereador pastor João Barbosa, que eles estão autuando todos os veículos que passam lá, fazem parada na GRU Airport, com mais de 3 minutos. A pessoa para ali para deixar um passageiro, tem que desembarcar e sair correndo em 3 minutos. Vocês imaginam se está desembarcando uma pessoa com deficiência física, por exemplo, com locomoção reduzida, como é que faz para desembarcar em 3 minutos e sair correndo, porque senão a GRU Airport, junto com os fiscais, fazem lá a autuação. Então, acho que é importante a gente trazer a GRU Airport aqui, é uma pauta que é uma pauta da cidade, então peço aos senhores vereadores, a partir da sessão de hoje, indiquem as pessoas que farão parte da Comissão Especial de Estudos, porque a gente tem que começar essa comissão o quanto antes, esse ano ainda, para já dar continuidade aos trabalhos. O vereador João Dar está dizendo que quer participar, acho importante participar também, e todos os vereadores querem participar, passo o nome para a presidência para que a gente possa dar início o quanto antes, presidente. Era isso, muito obrigado. Devido ao término do horário regimental, dou por encerrada esta parte da sessão. Passemos à tribuna livre, onde não temos nenhum inscrito. Passemos ao grande expediente. Informo aos senhores edis que o vereador Zé Luiz solicitou 15 dias de licenças para tratar de assuntos particulares no período de 9 a 23 de novembro, sendo devidamente deferida pela presidência. A atual primeira suplente do PT, senhora Dona Maria, foi convocada por esta presidência, compareceu a esta entidade no dia 9 de novembro e entregou a documentação necessária à posse, sendo empossada no cargo de vereadora. Informo aos senhores edis que o vereador Maurício Brinquinho solicitou 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares, de 14 a 28 de novembro, sendo devidamente deferida pela presidência. A atual primeira suplente do PT, senhora Dona Maria, já se encontra no exercício da vereança no lugar do vereador Zé Luiz, devido ao seu afastamento. O atual segundo suplente do PT, senhor Luiz Fernando Sapum, está presente à sessão e entregou a documentação necessária à posse. Convido o senhor Luiz Sapum a prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse.
Depois. Pega a faixa do... Tá. Prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Declaro empossado no cargo de vereador o senhor Luiz Fernando Sapum. Obras Genilda. E trânsito, Romulo Ornelas. E aqui? Não, aqui o que você vai ler assim, porque ele não tinha falado. Informa que o vereador... Aí, Genilda, pela ordem, senhor presidente. Informo que a vereadora Genilda substituirá o nobre edil Maurício Brinquim, enquanto perdurar sua licença, na Comissão Permanente de Obras e Serviço Público como presidente. Comissão Permanente de Trânsito e Transporte, vereador professor Rômulo como secretário. Pela ordem, vereador João Darcio. Boa tarde, senhor presidente. É para justificar a ausência do vereador Eduardo Barreto por questões partidárias. Registrado, vereador. Item... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, só para justificar a ausência desse vereador na última sessão, por motivos partidários, eu estava no gabinete com questões partidárias. Registrado, vereador. Obrigado, presidente. Encontra-se presente as atas das seguintes sessões. 60ª sessão ordinária de 17 de outubro de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 61ª sessão ordinária de 19 de outubro de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 62ª sessão ordinária de 24 de outubro de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 63ª sessão ordinária de 26 de outubro de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Tiago Surfista. Pela liderança do PRTB. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, nobres pares, público presente e a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Hoje eu queria tratar aqui um assunto de grande relevância, que é a área da saúde, né? O senhor secretário Sérgio Iglesias, que é uma excelente pessoa, vem conduzindo a secretaria com firmeza, com dedicação, né, com afinco, tentando sanar os problemas que são imensuráveis, né? Queria tratar de um departamento específico, que é o Departamento da Vigilância Sanitária, onde tem uma diretora lá que chama Lúcia Albanês. Viu, senhor líder do governo Eduardo Carneiro? Senhora Lúcia Albanês. Eu não sei o que aquela senhora está fazendo lá, né? Porque ela não atende o governo, não atende a base do governo, não atende nenhum vereador, não atende nenhum comerciante, né? Todos os processos que estão lá, se tiver condições de dar posições negativas, ela dá. Não dá nenhuma orientação para que a pessoa possa se adequar nesse momento de crise na cidade e consiga manter o seu estabelecimento em pé, caminhando. Então, prefeito Guti, peço a Vossa Excelência que reveja essas pessoas que estão lotadas em alguns departamentos, né, pois não agregam em nada para a nossa cidade, né, só prejudicam. E esse é o nosso papel aqui como vereador, ainda mais nós que fazemos parte da base do governo, né, nós precisamos identificar essas pessoas que estão ocupando o cargo e não servem para nada, não fazem nada. Repito, Lúcia Albanês, da Diretoria da Vigilância Sanitária. Já?
mas eu vou continuar passando o meu recado, tá? Infelizmente, né, há pessoas que ainda não se atentaram ao que é uma nova política, o que a cidade precisa, e nós temos que corrigir, né? Lembro uma certa vez que fui falar com essa senhora, né, e levei um problema até ela para ver o que era possível fazer dentro da lei, né, e ela disse assim para mim: um outro vereador já falou comigo aqui. Eu falei: qual foi o vereador? Ela: um tal de Cordeiro, Camelo. Era o líder do governo. A diretora não sabe quem é o líder do governo. É brincadeira um negócio desse. Não pode acontecer isso. Então, fica aqui o meu recado. Prefeito Guti, que é meu amigo, uma pessoa que trabalha de domingo a domingo, que vem batalhando realmente para que essa cidade seja transformada. Não pode ter uma diretora deste nível, uma pessoa que não ajuda em nada. E isso eu estou falando dentro da lei. Não ajuda um comerciante, não ajuda um empresário a manter o seu estabelecimento na forma da lei, né? Tudo que for possível para ser negativo, ela faz. Então a gente tem que rever essas pessoas, né? Nós precisamos de pessoas que ajudem a reconstruir a nossa cidade. Fica aqui o meu recado. E tem o seu secretário para a leitura. Item primeiro. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Rafa Zambrano. Apenas para justificar a minha ausência, sessão passada por assuntos partidários, ok? Registrado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Sarjão. Queria justificar a minha ausência na sessão passada por motivos partidários. Registrado, vereador. Presidente. Pela ordem, vereadora Janete Rocha Pieta. Senhor presidente, eu estava na casa, a sessão acabou, queria justificar que eu estava no meu gabinete em reunião. Registrado, na sessão vereador. passada. E tem o senhor secretário para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Só para atrapalhar um pouquinho o Laurício, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Ele ia começar a leitura, eu cortei. Desculpa, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pelo artigo 151. Com a palavra. Rapidinho, nós conversamos com algumas lideranças de alguns vereadores, quanto nós limparmos a pauta de deliberação, mas como não houve consenso, então não tem esse acordo. Vamos embora, os vereadores ficam à vontade para fazer uso da palavra, para encaminhar, justificar, e vamos em frente. Senhor presidente, para dar continuidade, Eduardo Soutur, meu presidente, tomou posse hoje na Câmara Fernando Sapum. Eu queria saudar o Fernando, e é uma saudação especial. O Fernando é meu sobrinho de sangue, é filho da minha irmã mais velha, e hoje a família Celestino está bem representada. Isso é nepotismo. Não é nepotismo, é eletivo, é cargo eletivo, não é nepotismo. Então quero saudar o Luiz Fernando, tá, por estar tomando posse. Foi candidato pelo Partido dos Trabalhadores e teve uma votação expressiva. Parabéns pela votação. E além de estar assumindo como vereador, eu tenho um carinho especial por você, por ser da minha família, meu sobrinho, filho da minha irmã mais velha, nascido também na minha cidade, Mandaguaçu, Paraná, neto de ucraniano, que seu pai é filho de ucraniano. Então foi a mistura de raça, ucraniano com um brasileiro de sangue negro. E nasceu esse menino bonito, mais ou menos, né, Fernando? Então eu só faço uso da tribuna para saudar, desejar boa sorte nesses 15 dias como vereador, e contamos com o seu voto da bancada de sustentação do governo. Temos vários projetos para ser votados aqui a favor da cidade, então eu quero te desejar boa sorte e que na próxima eleição você saia candidato e seja vereador, porque teve mais votos do que muitos vereadores eleitos aqui nesta casa, inclusive esse vereador que está falando, que ficou como primeiro suplente. Então, parabéns, Luiz Fernando, boa sorte, Deus te abençoe.
Item 11, senhor secretário, para a leitura. Item 1º. Leitura, discussão e votação do requerimento 5519 de 17. Informações referentes aos fundos municipais do município de Guarulhos. João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Só para justificar que na última sessão eu estava em compromisso partidário, presidente, minha ausência. Registrado. Item 2. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 5520 de 17. Informações referentes às licenças para realização de obras em execução pela construtora Elbor. João Dárcio. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 3. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 5522 de 17. Informações referentes à creche localizada na Avenida Carmela Tomeu, número 2004, condomínio Vila Carmela 1. Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 5529 de 17. Informações referentes à fiscalização na rua Porto Velho, no sentido de orientar e coibir a parada irregular de veículos. Dr. Laércio Santos. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para encaminhar, presidente. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, para encaminhar a votação com a palavra, vereador Laércio Santos. Senhor presidente, colegas vereadores, esse vereador formulou esse requerimento porque está percebendo que está ficando vergonhoso na cidade de Guarulhos a preocupação com o controle do trânsito da cidade. A Secretaria de Trânsito e Transporte, de longos tempos, não está exercendo o seu papel fiscalizatório a contento. Não basta nós termos alguns agentes de trânsito aqui na região do perímetro central da cidade de Guarulhos, e muitas das vezes também deixando a desejar. Neste último sábado, por exemplo, aqui na rua Darcy Vargas, uma empresa fazendo um determinado serviço simplesmente instalou o guindaste no meio da rua, fechou dos dois lados, sem autorização do município, comprometendo a fluidez do trânsito, comprometendo inclusive quem mora no entorno, ali próximo, atrás próximo a esse hospital novo aqui, junto à ACM. E da mesma forma, outras regiões da cidade vêm ocorrendo tal situação. Lá na região do Jardim Cumbica, na rua Porto Velho, esse vereador pediu sinalização de faixa por conta de que o local não pode parar veículo em razão de uma escola lá instalada, a questão do comércio, a rua estreita. Pois bem, foi atendido. No entanto, até agora, nenhuma fiscalização foi ou está sendo feita no local. E torna-se de uso costumeiro a parada irregular de veículo nesses locais. Então, eu chamo aqui uma atenção do senhor secretário de Trânsito e Transporte, que nós precisamos dar um pouquinho mais de cuidado para com a cidade. Nós precisamos ter os agentes de trânsito, de fato, rodando aos quatro cantos da cidade. Agora, se nós não temos agentes suficientes, que vamos fazer convênio, dar atribuição para a GCM, enfim, não sei qual é a técnica aqui a falar nesse momento, mas nós temos guarda GCM lá no Jardim Cumbica. Por que não dá atribuição para esses profissionais fazer o serviço que a STT não tem perna para fazer, não tem condições de fazer? Então, eu chamo a atenção do senhor secretário que ele está prevaricando em não exercer uma fiscalização efetiva nos trânsitos da cidade. Nos finais de semana, a cidade fica jogada ao relento. Primeiro que o secretário não mora em Guarulhos, não vive a realidade de Guarulhos. Então todo mundo faz o que faz, para onde quer. Nós precisamos de uma fiscalização efetiva. Eu usei aqui 2 exemplos, mas isso ocorre nos 4 cantos da cidade. Esse vereador pediu para uma adequação em uma rua aqui chamada Avenida Dr. Miguel Vieira Ferreira. Simplesmente o secretário mandou o funcionário lá colocar uma placa de parar de estacionar. Nem sinalização na rua ele fez. Enquanto isso, a gente vê a Proguaru de forma inversa, sinaliza a região da própria sede da Proguaru.
Então nós estamos numa situação contraditória nos cuidados da cidade. Então eu acho que os agentes políticos que estão à frente do Executivo precisa ter mais comprometimento com todos os interesses, inclusive cobrança feita pelos vereadores. Não é a primeira vez que eu cobro o secretário, pessoalmente 1, 2, 3, como agora eu faço aqui de público. Então eu espero que a resposta venha pelo menos dizer, nós vamos fazer até tal dia, e não deixar a ad eterno quando bem vontade der para fazer. Guarulhos não é cidade de ninguém, Guarulhos precisa ser bem cuidada, e primeiramente cabe aos secretários, a nós aqui só cabe fiscalizar, mas está se tornando vezeiro a gente cobrar, e simplesmente o secretário ficar sentado esperando acontecer. Então eu espero, senhor secretário, que tenha um pouquinho mais de cuidado com essas questões que eu acabei de falar. Precisamos cuidar um pouco mais do trânsito e não simplesmente arrecadar 50, 60 milhões de reais de multa de trânsito e não dar o retorno de serviço para a população. Obrigado, senhor presidente. Os vereadores favoráveis perante as questões contrárias se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 5531 de 17. Informações referentes à parada de veículos na rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, sentido centro-bairro, Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento 5558 de 17. Informações referentes ao acesso à internet e sites dos servidores municipais. Professor Rômulo Ornelas. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento 5559 de 17. Informações referentes à UBS correspondente à região do Lavras, considerando aumento do número de habitantes da região. Professor Rômulo Ornelas. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 8. Leitura, discussão e votação do requerimento 5564 de 17. Informações referentes à limpeza de bueiro na Avenida José Brumati, em frente ao número 957, Jardim Santo Expedito. João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 9. Leitura, discussão e votação do requerimento número 5565 de 17. Informações referentes à limpeza de bueiro na rua Ipacaeta, em frente ao número 1363, Jardim Presidente Dutra. João Barbosa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 10. Leitura, discussão e votação do requerimento 5566 de 17. Informações referentes à empresa ou consultoria para auxiliar a Secretaria de Saúde nos processos de compras e contratações. Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento 5567 de 17. Informações referentes ao terreno Viela Tibre, ao lado do número 71, no Jardim São João. Wesley Casaforte. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 5568 de 17. Informações referentes à obra irregular na rua Benedito Antônio Belezo, número 88, Jardim Cumbica. Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 13. Leitura, discussão e votação do requerimento 5569 de 17.
Informações referentes à pavimentação da rua Cordeiros, Vila Nova, Bom Sucesso, Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 14. Leitura, discussão e votação do requerimento 5570 de 17. Requer a constituição de uma comissão especial de estudos para que esta Casa de Lei possa se posicionar sobre a apreensão de refeições por sistemas delivery aos funcionários do Guaru Airport. Marcelo Seminaldo, Wesley Casaforte, Dr. Eduardo Carneiro. Em discussão, requerimento. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento, solicito às lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto, sendo que o prazo para as indicações é de 2 sessões ordinárias. Parágrafo 2º do artigo 90 do Regimento Interno. Deverá ser observada a proporcionalidade partidária, inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 90. O número de membros não poderá ultrapassar a 11, inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 90. Com este requerimento foi proposto pelos vereadores Marcelo Seminaldo, Dr. Eduardo Carneiro e Wesley Casaforte. Solicito aos integrantes da comissão que escolham entre si o presidente dos trabalhos, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 102 do Regimento Interno, informando a esta presidência. Tendo em vista que os vereadores Dr. Eduardo Carneiro, Wesley Casaforte, são autores do requerimento e que o PSDB tem direito somente a uma indicação para compor a esta comissão, solicito a indicação de somente um para integrar a comissão. Pela ordem, senhor presidente. Diante dos registros existentes nessa dignidade sobre proporcionalidade partidária, tem vagas garantidas nesta comissão os partidos: PSDB, uma vaga; PSD, uma; DEM, uma vaga; PRTB, uma vaga; PT, 2 vagas, sendo uma vaga já de um dos autores, vereador Marcelo Seminaldo. PP, uma vaga; PTB, uma vaga; PSB, uma vaga; PSL, uma vaga; PMDB, uma vaga. Os trabalhos deverão ser concluídos em 60 dias, cabendo uma única prorrogação de 60 dias, em cumprimento da deliberação expressa pelo parágrafo único do artigo 100 do Regimento Interno. Os integrantes da comissão deverão se reunir e informar à presidência quem atuará como relator, conforme disposto no caput do artigo 91 do Regimento Interno. Questão de ordem, senhor presidente. Pelo Democratas, o vereador Ramos da Padaria. Vereador Ramos da Padaria, pelos Democratas, registrado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Pela liderança do Democratas. Com a palavra. Senhor presidente, vereadores, público presente, boa tarde. Parabenizar o Fernando Sapon, está assumindo hoje. Que Deus te abençoe. Faça um bom mandato legislativo. Não vou falar do executivo não, tá? Eu vou deixar para lá, né? Só vou lembrar do céu do São Domingos, que não está feito, né? Mas vou respeitar o senhor, né? Senhor presidente, me traz aqui, senhor presidente, eu não estou ouvindo, está muito barulho, senhor presidente. Estou sem pressa, senhor presidente. Peço aos senhores vereadores e assessoria, por favor, fazer silêncio, pois tem um vereador na tribuna. Atenção. Atenção. Obrigado, senhor presidente. O senhor se esforçou. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o que me traz aqui
falar sobre o Plano Municipal de Educação. Na realidade, nós tivemos aí uma luta muito grande no passado, há uns 2, 3 anos, quando o PT estava no poder a nível nacional e queria colocar ideologia de gênero, né, no Plano Municipal de Educação. Fui presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, onde chamei uma audiência pública nessa casa e, a pedido de várias professoras, professores religiosos, seja da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, né, onde realmente estourou a ideologia de gênero no Brasil, foi da cidade de Guarulhos para São Paulo, para o mundo. Na realidade, a Rede Globo, Cultura, Rede TV, Bandeirantes, Record, todo mundo acabou participando desse grande movimento. O que eu queria dizer para o senhor presidente? Tanto vereador Geraldo Celestino, que a Igreja Verbo Vivo, ela criou um grupo de estudos para falar sobre ideologia de gênero e igualdade de gênero. Foi aí que eles até resolveram lançar um candidato a vereador, que é o pastor Christian. Depois disso tudo, né, da ideologia de gênero, algumas igrejas se movimentaram e começaram a discutir ideologia de gênero. E graças a Deus, o secretário da época, Moacir, e o prefeito de Guarulhos, Almeida, recuaram e não foi votado, porque tinha aquelas revistinhas já que eram distribuídas na cidade de Guarulhos, né, nas escolas, onde eu mesmo mostrei para algumas, para a Cultura, para a Record, para a Globo, né? Veio aqui a Marcha da Maconha, a Marcha das Prostitutas, a Marcha das Vadias, a Marcha não sei do quê, tudo que é marcha que era difícil compor, vieram. Mas o povo de Deus estava aqui também e mostrou sua força e, graças a Deus, o Plano Municipal de Educação foi congelado e parou com essa igualdade de gênero. Queria um banheiro, vereador Wesley Casaforte, um banheiro familiar. Que era um banheiro familiar. O menino e a menina iam usar o mesmo banheiro. Você já imaginou? Menino e menina no mesmo banheiro, pastor João Barbosa. Absurdo, absurdo. Na realidade, na Alemanha, está no Código Penal, na Alemanha, o pai e a mãe que não foram em 2 reuniões, né, na Alemanha, eles são convidados a ir para a delegacia. Então não existe isso. Eu acho que a gente tem que cuidar da educação, dobrar o horário, dar mais condições para nossas crianças, cuidar das nossas crianças, elas terem a infância dela e não ficar discutindo onde que a criança coloca o dedinho ou o dedão, né? Onde a criança vai se tocar. Tivemos recentemente, vereador Acácio Portela, um artista que ficou nu e a criança ficava tocando no homem nu. Não preciso falar mais nada, né? Se é na minha escola do meu filho, eu dou um pau nesse professor aí, nesse artista. Perdoe a expressão, mas é verdade. Precisa apanhar um camarada desse, Sérgio. Precisa apanhar. Onde já se viu ser arte isso daí? O homem ficar pelado e a criança, né, Rafa Zamproni? Colocar a mão no homem. Não dá, né, Rafa Zamproni? É difícil. É verdade, o vereador surfista falou a verdade. E o pai também tem que tomar um corretivo, né? Porque é um absurdo levar a criança lá para poder ver uma obra de arte dessa. Agora, senhor presidente, entrou nessa casa o projeto 5629-2017 do PME, né? E no artigo 14.1, senhor presidente, diz o seguinte: viabilizar programas e ações de combate ao preconceito e discriminação entre parentes, diversidade sociocultural, de etnia, de raça, de deficiências, de orientação sexual, de gênero, dentre outras, fecha parênteses, no ambiente escolar e comunitário, garantindo as temáticas que contemplem a diversidade da escola. Senhor presidente, eu não tive acesso a isso aqui antes. Eu acho que os vereadores, nós temos que sentar e discutir esse artigo 14.1. Estou disposto, o vereador João Barbosa também está dizendo que é contra, né? Acho que a Secretaria de Educação teria discutido isso com outras pessoas. A gente poderia mudar isso para viabilizar o programa de ações de combate a qualquer tipo de ambiente escolar e comunitário, garantindo as temáticas que contemplem a diversidade da escola. Aí é perfeito. Agora, um artigo que deixa uma dúvida
e dá duplo sentido, Toninho da farmácia. Nós não podemos deixar de maneira nenhuma. Hoje o prefeito Guti, João Darcio, ele é prefeito. Tenho certeza que ele não vai colocar nada de ideologia de gênero, igualdade de gênero nas nossas escolas municipais. Mas esse artigo aqui realmente não satisfaz as famílias, não satisfaz as pessoas que realmente gostam das crianças. As nossas crianças, elas têm que ser preservadas o máximo possível. Então a gente que tem que ter o bom senso para poder cuidar das crianças. E aqui, essa Casa de Leis, tem que olhar todos os artigos, porque nossas crianças têm que ser protegidas. E não adianta a gente votar num projeto aqui e amanhã as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, todas as famílias, porque há 2, 3 anos atrás, quem foi contra foram as professoras da Secretaria de Educação, porque elas falaram: nós também temos filhos e filhas, e nós somos contra. Não é porque nós somos funcionárias da administração que nós vamos ser a favor desse plano municipal de educação, onde vai colocar igualdade de gênero e ideologia de gênero. Então, queria parabenizar os vereadores que participaram daquela época. Poucos foram aqui, sentaram na mesa. Se eu não me engano, só eu e mais 4 ou 5 vereadores. João Barbosa estava presente. Muitos vereadores não foram, porque o tema é polêmico. Mas, como eu disse, vamos seguir em frente, porque a família está em primeiro lugar. Graças a Deus deu certo, eles recuaram. Eu tenho certeza que essa safra de vereadores é bem mais forte também do que a outra. Tem pessoas aqui que eu sei que não ficam em cima do muro e vão ter um lado, e o lado é da família. E pode ter certeza. Estou vendo aqui o padre Berardo, parabenizar o padre Berardo aí, que é um grande lutador aí, desde o tempo do Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, Dom Joaquim. Padre Berardo, que é uma pessoa que luta pela família, um exemplo na nossa diocese de Guarulhos. Parabéns, padre, pode contar sempre com esse vereador, com essa casa aqui, que eu tenho certeza que os vereadores adoram o senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Só informar o vereador Romildo Santos que está vindo substitutivo desse projeto, onde vai ter várias alterações. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rômulo Ornelas. Com a palavra. Senhor presidente, eu percebi que entrou aqui na casa o Plano Municipal de Educação. Eu vi o Romildo Santos falando aqui, e eu acho que ele não leu o Plano Municipal de Educação que entrou nessa casa. Não viu. É a mesma coisa do governo anterior. Não mudou nada. Essa coisa que eles estão falando aqui de ideologia de gênero é criação da cabeça deles. Eles criaram isso, uma ala conservadora, de fundamentalismo de direita, criou isso em Brasília, espalhou pelo Brasil todo. Eu nunca vi, sou professor, nunca vi esse negócio de ideologia de gênero em lugar nenhum, escrito em lugar nenhum. Eles que trouxeram isso à baila aí no Brasil todo. E tá debatendo isso nas câmaras municipais, estaduais e até mesmo no Congresso Nacional. Não sei de onde é que eles tiraram isso. Aí eu fico ouvindo as pessoas falar de ideologia de gênero sem nenhuma base científica e sem nenhuma base literária, que não tem escrito em lugar nenhum. Absurdo. Agora, eles não leram o Plano Municipal de Educação que entrou nessa casa. Se você ler, pegou o que estava no governo, que também não tinha nada, no governo anterior, não tinha nada de ideologia de gênero, entendeu? Agora, querer ameaçar professor, colocar mordaça de professor, nós estamos vivendo uma época obscura, de repressão, mesmo sendo nesse período que temos eleições diretas, mas nós estamos vivendo uma época de repressão, uma onda de conservadorismo muito, muito difícil, que as pessoas ficam inventando coisa, não sei de onde é que tirou, de qual base. Eu estou procurando essa tal ideologia de gênero para me ver o que tem escrito lá. Nunca vi. Se alguém disser onde é que está escrito, eu vou lá ver, me entender o que significa isso, ideologia de gênero. Pela ordem, vereador Pastor Aristóteles. Pelo 5-1, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu vi os nobres vereadores aqui falando deste tema, que é extremamente importante para ser discutido na casa, embora eu entendo que ainda não é o momento. Mas eu vi aqui atentamente o vereador Romildo, com uma preocupação válida, a qual quero corroborar com Vossa Excelência.
pois a preocupação não só é sua, nem tão pouco do pastor João Barbosa, né, que o senhor citou, mas lá em 2015 nós estávamos juntos também. Quero parabenizar Vossa Excelência e discordar um pouquinho do vereador Rômulo, se é que Vossa Excelência me permite. Essa questão ideologia de gênero e orientação sexual dentro das escolas é uma matéria que muito nos preocupa. E o projeto veio para casa, mas eu quero tranquilizar a todos, porque inclusive o prefeito Guti lá em 2015, ele não foi favorável a isso. Ele estava com esse grupo que defende que orientação sexual, ela diz respeito irrestritamente aos pais, em casa em especial, não a professor em sala de aula. E no Plano Municipal de Educação, o senhor citou o Plano Nacional de Educação, na verdade não foi para frente porque tinha uma bancada ali valorosa, que pensa a família tradicional, que foi para cima, senhor vereador Rômulo, e não deixou que no Plano Nacional isso fosse aprovado. O que fez o ministro? Ele ponderou o encaminhamento para as cidades. E o que eles querem, vereador Moreira? É justamente deixar livre dentro das escolas que os professores possam estar orientando sexualmente as crianças. Imagine o absurdo. Imagine o absurdo que isto é. Por quê? Nós não sabemos a ideologia da cabeça dos professores. E agora estão os nossos filhos dentro de sala de aula, né, à disposição desses professores para que falem de ideologia da forma que eles entendem e da forma que eles querem. Absurdo, o vereador Rômulo. Mas eu quero tranquilizar a todos, porque hoje ainda eu estive com o prefeito Guti, e o prefeito Guti se comprometeu com as famílias da cidade de Guarulhos, com a família original, com a família tradicional, que este tema não virá no Plano Municipal de Educação. E se vier, nós vamos fazer aqui quantas emendas forem necessárias para derrubar essa desgraça que se chama ideologia de gênero, que querem incutir na cabeça das nossas crianças que a criança nasce sem sexo definido. Isso é um absurdo, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Ramiro. Pelo 5. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, eu ouvi atentamente o vereador Rômulo falando também, mas na realidade é o seguinte, eu acho que o vereador Rômulo é sócio da Rede Globo. Ele é fã da Rede Globo, eu só pego o canal 5 na Rede Globo. E quando ele era criança, ele, pela idade dele, ele pegou do canal 7 antigo, ele assistia a Sala Especial. E aí, ficou com isso na cabeça, porque mudou as coisas, vereador Rômulo. O senhor do tempo da Sala Especial, muito aqui lembra, estou vendo bastante dando risada aqui, mas é verdade. Então, não pode ter sala especial aqui na nossa cidade, não pode, para as crianças não. Na realidade, as crianças têm que ser respeitadas. Na minha região, vereador Rômulo, tem uma menina numa escola estadual, com 8 anos de idade, ela foi assediada pelos coleguinhas. Até hoje ela passa em tratamento, isso tem mais de 5 anos, mais de 5 anos. É da nossa igreja. Então, não tem essa de colocar o dedinho ou o dedão, mostrar a revistinha para dizer como faz sexo. A criança tem que ter o quê? Ela tem que ter a sua infância, brincar, estudar, e fazer coisas boas que é da nossa infância. É pular corda, é jogar bolinha de gude, é fazer outras coisas. Com a adolescência, já começa a namorar. Aí já começa a descobrir. E a família vai ajudar. Não é professor que tem que ficar falando o que tem que ser feito. O pastor Nessaldo falou aqui, bonito, é isso mesmo. Agora a Rede Globo tem que dar o quê? Entretenimento. Faz novela, faz filme, faz algumas situações, mas não, que sempre tem colocando por um lado obscuro, um lado sexual da coisa. Não pode ser feito isso. Então, vereador Rômulo, o senhor me desculpe, mas o senhor não está falando que é a mesma coisa, eu vou comparar. Mas aqui, nós já vimos que tinha uma coisa errada, e nós falamos para o prefeito Guti, e estamos aqui na tribuna da Câmara. Coisa que os senhores nunca falaram para o prefeito Almeida. Tudo que vinha aqui, todo mundo baixava a cabeça, e pau, e passava. Eu já vi vereador aqui votar, do PT, contra o prefeito, fazer emenda. O vereador Geraldo lembra disso. Na semana seguinte, ele pediu para voltar do outro lado.
Eu, pelo menos, não tenho rabo preso, não. Nem no PSDB e nem no Democratas. Tanto é que eu já bati no governo do estado aqui, no Hospital Geral e no Hospital Padre Bento. Coisa que vocês nunca fizeram nos hospitais municipais. Sabe por quê? Porque vocês têm que ter compromisso primeiro com a população, vereador Rômulo. A população com as crianças, né? E se Deus quiser, logo, logo eu quero ser vovô. Eu não quero de jeito nenhum que meu neto ou minha neta, né, estude ideologia de gênero. E olha, eu vou dizer para vocês, a gente está perto, porque a idade está chegando. Obrigado, senhor presidente. Item 11, 15. Leitura, discussão e votação do requerimento 5571 de 17. Informações referentes à Junta de Recursos Fiscais do município. Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 16. Leitura, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda. O meu microfone não funcionou, pelo artigo 151. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção aqui dos oradores que me antecederam e pedir um pouco mais de respeito aos professores da rede de ensino. Porque ficar com essa acusação que vocês fizeram aqui agora, de que o professor permite isso, o professor permite aquilo, é um desrespeito para a categoria da qual eu faço parte. Eu sou professora do ensino infantil e nunca vi nenhum professor incentivando atos libidinosos em sala de aula. Nunca vi isso. Então esse tipo de discussão é um desrespeito para quem é professor da rede. A discussão de gênero pode ser controversa do ponto de vista religioso, porque do ponto de vista pedagógico, há muito que se discutir, porque a diversidade, respeito à diversidade, não é ideologia de gênero, significa uma sociedade sem preconceito, uma sociedade que respeita mais as diferenças religiosas, sexuais, de cor e de raça. Então é um desrespeito ouvir um vereador vir aqui e começar a falar que se não fosse o governo Guti, a rede municipal ia incentivar a apologia à sexualidade da criança. Isso é um desrespeito a quem é da rede da educação de Guarulhos, a qual tem profissionais que honram o pouco que ganha. Deveriam perder o tempo de defender uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais respeito ao professor. Professor não é massa de manobra, que é porque a igreja pensa assim, ou porque o PT pensa assado, o professor vai lá e reproduz em sala de aula. Tem que ter respeito à categoria profissional dos professores. Ideologia de gênero é um debate controverso, inclusive na rede de professorado. É uma polêmica que tem que ser feita, mas com respeito, não com acusações ou não com desqualificações baratas, porque dá a impressão de que quem pensa diferente da igreja está fadado a ser queimado na fogueira. Não é assim. Eu respeito a posição da igreja, há coisas com ela que eu até concordo, eu respeito a posição dos evangélicos, há coisas que eu até concordo. Agora, colocar tudo na banheira e dizer, como o Romildo disse aqui, que o artigo 14, que trata de diversidade, tem que ser retirado, a gente quer o quê? Uma sociedade preconceituosa? Que começa a perseguir, como a gente está vendo hoje na nossa sociedade, perseguindo gay, perseguindo negros. É isso que a gente quer na nossa sociedade. Então assim, o Plano Municipal de Educação, o que entrou nessa casa, Romildo, foi oriundo de um ano de debate, porque o PT de fato respeitou a posição de vocês. E esse plano que entrou aqui, eu não sei se você viu no vídeo, mas a rede da educação entregou a atual secretária o Plano Municipal, que ficou 1 ano e meio sendo debatido por todo mundo. Vereadora. Então o resultado que está ali não é o seu desejo, nem o meu desejo. É o resultado de discussão entre pais, alunos e professores. Mais respeito aos professores, que eles não são promíscuos na rede municipal de ensino. Obrigado, senhor presidente. Item 16. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Romildo. Senhor presidente, a função dos vereadores, é de fiscalizar o executivo e orientar o executivo? É fiscalizar, vereador. Ô, senhor presidente, para completar minha questão de ordem. Senhor presidente, na realidade, nós vimos aqui uma lei e nós temos que orientar, sim, o executivo e fiscalizar. Ninguém aqui falou mal de professor ou de professora. Nem eu, nem o vereador Anistaldo. Foram os dois que falaram aqui. Na realidade, nós temos muito respeito, sim. Mas os professores que nos procuraram e até nos orientaram sobre isso. Nós não estamos falando que nenhum professor está sendo promíscuo aqui. De jeito nenhum. Que nenhum professor. Mas sim, a Secretaria de Educação, da gestão passada, do professor Moacir, ele comprou livros, sim, de sexualidade. Isso eu mostrei para a TV Cultura, para a Rede Globo, quando fui presidente aqui da audiência pública. Estavam os vereadores comigo aqui.
Então não podemos deixar de jeito nenhum. E nós respeitamos sim a diversidade, sim. Respeitamos que cada um pode fazer com o seu corpo o que quiser, desde que de adulto. Ninguém tem que interferir em nada. Agora, com criança não. Com criança não. Já basta o que acontece no nosso mundo com todas as dificuldades, todas as barreiras que a gente faz com as crianças, para que nenhum promíscuo chegue perto de uma criança. Agora pegar uma criança e dizer para ela que ela vai escolher o sexo dela com o passar do tempo, isso não. A família não aceita isso de jeito nenhum, né? E nós temos o maior respeito sim. Por favor. Alô, alô? Som. Tá baixo? O outro? Alô, ok. Senhor presidente, então o que acontece? Na realidade, nós respeitamos sim o vereador Genilda, todos os professores da rede municipal, da rede estadual, são eles que dão a base para a maioria dos nossos filhos. Na realidade, alguns pais, infelizmente, não conseguem educar seus filhos. A gente usa até uma frase na rua: quando a família não educa, o mundo educa. Essa é a verdade. E nós não queremos isso de jeito nenhum. Nós estamos aqui para proteger nossas crianças, pelo menos a cidade de Guarulhos. E de momento nenhum vereador aqui falou mal de professor. Pelo contrário, nós temos orgulho dos professores, porque eles vieram aqui, sentaram na mesa e defenderam contra a ideologia de gênero do Plano Municipal de Educação. Funcionários concursados da Educação da Prefeitura de Guarulhos. Isso significa então que nenhum vereador falou mal de professor. Pelo contrário, eles estão junto com a gente e do nosso lado. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lauri. Pelo artigo 151. Com a palavra. Bom, boa tarde a todos, a todas. Eu gostaria de entrar no tema também e queria me posicionar que eu também sou contra estudo de ideologia de gênero para crianças com 5 anos, 4 anos, 6 anos. Eu não acho que isso, não que os professores não tenham sim a sua opinião formada, mas não creio que isso é uma coisa que deva ser discutido com criança de 5, 6 anos de idade, discutir ideologia de gênero. Eu me posiciono, claro, na adolescência é outra coisa. Agora, uma criança ter aula, e uma coisa bem dita aqui, ninguém está contra professor nenhum. Eu, como vereador, também não aceito esse tipo de coisa enquanto for vereador na cidade. O que eu puder fazer para manter as crianças neutras com relação a esse tema, eu farei. E a vereadora... Digo à vereadora, eu não estou dizendo contra os professores e muito menos contra a prefeitura. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: não aceito esse tipo de comportamento. Realmente, o vereador Romildo tem razão. Eu não aceito também a Rede Globo querendo impor às pessoas uma coisa que ela acha que as pessoas não têm que aceitar. Criança com 5 anos não tem que discutir isso. Ela tem que se divertir, brincar e crescer. Quando ela tiver a maturidade suficiente, ela que escolhe o gênero dela, mas não com 5 anos de idade e professor dando aula de educação sexual para criança com 5 anos. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador pastor João Barbosa. Pelo artigo 151. Senhor presidente, o assunto é exatamente isso, é muito polêmico. É muito polêmico. É um assunto, senhor presidente, que na maioria das vezes não mexe com os filhos de quem tem filhos. De quem tem filhos. Porque a maioria das pessoas que vai para a sala de aula para dar aula dessa natureza é quem não tem filhos. Normalmente eles não têm filhos. Não tem filhos. Eu, por exemplo, tentei resgatar um livro da mão de uma professora que estava falando sobre isso. Ela não conseguiu. Ela foi proibida de entregar um desses livros para mim. Ela foi proibida. Eu tentei pegar um desses livros, vereador Lauri. É um escândalo, é uma vergonha, é uma coisa nojenta, porca. Entendeu? Isso é vergonhoso, é vergonhoso. Gente, então é o seguinte, nós precisamos urgentemente varrer do nosso país uma emissora chamada Rede Globo, o mais depressa possível. Essa emissora ela tem que ser apagada. Você que é pai, mãe, desliga esse canal. Desliga esse canal. É que ensina sexo, ensina todo tipo de pornografia, de imundície que você possa imaginar. Entendeu? E traz, agora tentando trazer para as salas de aulas, ensinar os filhos a fazer sexo, fazer tudo que não se presta. Então,
nós vamos combater, nós vamos fazer o que tem que ser feito aqui nas câmaras municipais. Sim, não vai entrar nas salas de aula as nossas professoras, que são professoras mães, que são professoras que vai ensinar nossos filhos a serem homens, mães e pais de famílias, pais responsáveis, mães responsáveis, porque no nosso país nós temos 20 milhões de mães solteiras, 5 milhões de filhos que não conhecem os pais. Nós precisamos acabar com isso no nosso país. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151, presidente. Pelo artigo 151, o microfone está muito ruim aqui embaixo, precisa que melhorasse o som. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, público, o vereador Romildo, ele está de parabéns, porque se o intuito era estourar a sessão, ele conseguiu, né? Esse assunto é um assunto que a gente já debateu ele muitas vezes aqui, acho que há uns 2 anos atrás, e pelo jeito passou o tempo e o obscurantismo continua o mesmo, né? Fala-se aqui misturando ideologia de gênero com igualdade de gênero, como se fossem coisas iguais, e não é, né? Por exemplo, quem aqui é contra que as mulheres recebam o mesmo salário que os homens fazendo o mesmo trabalho? Alguém aqui é contra? Quem aqui é contra que as mulheres tenham o mesmo respeito dos seus direitos como os homens têm também? Alguém aqui é contra? Alguém aqui é contra que as mulheres deixem de morrer pelo fato de ser mulher, o tal do feminicídio? Alguém aqui é contra? Então vir aqui falar que é contra a igualdade de gênero é de um absurdo sem tamanho. É de um absurdo sem tamanho. Então não dá para você misturar igualdade de gênero com ideologia de gênero. E aí eu entro na questão, por exemplo, eu sou pai de menina, minha filha tem 9 meses de idade, e aí falam assim, olha, tem lá o brinquedo de menina e o brinquedo de menino, né? E aí eu vejo aqui que está o Fernando Sapum, que é arquiteto, certeza, não sei se é engenheiro também. Mas por que nas faculdades de engenharia você tem 95% de alunos homens? Por que no mercado financeiro, as pessoas que operam bolsa de valores, por exemplo, e tal, a sua ampla maioria são homens? Porque na tenra idade, quando a criança está se formando, tem o tal do brinquedinho de menina, que você dá uma bonequinha para ela aprender a cuidar de filho, que você dá um fogãozinho para ela aprender a cuidar de homem. E é isso que a gente não quer. Então vir aqui falar que é contra a igualdade de gênero, que é contra você ter os mesmos direitos para menino e para menina é um absurdo, porque eu não vou criar uma menina para ficar cuidando de homem. Se ela quiser cuidar, ela que faça. Eu não vou criar uma menina para ela poder ganhar menos do que um homem, achar que isso é normal. Não vou fazer. Então, gente, eu rogo a todo mundo que preste atenção no que está sendo discutido aqui, porque ser contra a igualdade entre homens e mulheres é um absurdo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Thiago Surfista. Pelo artigo 151. Com a palavra, vereador. Bom, vou acabar pegando carona no mesmo tema, né? E já dizer também que sou totalmente contra, né, o que estão querendo fazer com as nossas crianças. Eu tenho uma filha de 4 anos que amo de paixão. E se algum momento alguém tentar educar minha filha, eu vou intervir na hora. A escola é lugar de escolarização, não de educação. A educação é feita no seio da família, né? Nós não estamos contra os professores, contra nenhuma classe. Nós estamos falando de uma ideologia que estão querendo colocar na nossa cidade, que para mim é inaceitável. Pastor, eu vou educar a minha filha. Assim que ela começar a entender o que é sexualidade, a família vai educar a minha filha. Eu, a mãe dela, os avós, agora não a escola. No meu tempo de escola, eu nunca ouvi falar isso. Nunca peguei um livro na mão sobre esse assunto. Quem me educou foi a minha família. Agora, sobre ter os direitos iguais, como disse o Marcelo Seminaldo aqui, das mulheres na sociedade, com os homens... A gente é a favor, né? A gente é a favor. É uma coisa totalmente diferente. Que as mulheres tenham mais espaços, inclusive aqui na Câmara, né? Nós temos apenas 4 mulheres vereadoras, né? Isso a gente gostaria que fosse maior. Agora, em relação à sexualidade, como foi mostrado em algumas mídias sociais, um pai e uma mãe levando uma criança para tocar um adulto nu, né? Dizendo que isso é arte. Isso jamais eu vou aceitar.
Jamais. Tinha que punir as pessoas que promoveram isso, punir os pais, né? Porque uma criança não tem nem consciência do que está acontecendo ali, né? Uma criança de 5, 6 anos, como é possível isso? Todo ser humano chega numa idade que a gente diz adolescência, que começa a despertar algumas coisas, não só a parte sexual, mas outras coisas que ela começa a querer ver, ter curiosidade, e é nesse momento que deve ser passado esse tipo de informação, mas não pela escola e não por ninguém, nem pelo vizinho, nem por ninguém, somente pela família. Se ela vai querer ser heterossexual, homossexual, o que for, quando adulto, cada um faz o que quiser. Agora, nas crianças de Guarulhos, enquanto eu existir, eu vou batalhar contra e que ninguém mexa com a minha filha. Para concluir, vereador. Pela ordem, vereador Pastor Nestaldo. Pela liderança, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, nobres pares aqui presentes, eu gostaria de pedir, senhor presidente, parece que está tendo um controle aqui, quando fala contra a ideologia, o som abaixa. Parece que quando fala a favor, aí aumenta, né? Gostaria de pedir a Vossa Excelência que pedisse, por gentileza, para que o som fique igual para todos aqui, para que a gente possa ouvir também o que a gente fala. Porque é muito barulho no plenário. Gostaria de pedir a Vossa Excelência. Senhor presidente, é um tema que está no item 62 para deliberação e foi antecedido a discussão. Mas, senhor presidente, não dá para deixar de falar aqui, porque, vereador Seminaldo, vou pedir aos vereadores que estão do meu lado aqui, que por gentileza está me interrompendo aqui, senhor presidente. Vereador Seminaldo, do qual eu admiro muito e entendo que ele é um intelectual, mas pelo amor de Deus, ele vinha fazer uma fala aqui, misturando as coisas sobre questões de direito com questões de ideologia de gênero dentro das escolas. É um absurdo. Senhor presidente, nós não estamos falando aqui que precisamos tirar direito de mulher ou tirar direitos de homens, não. O que nós estamos preocupados é com o futuro das nossas crianças, senhor Luiz, nobre vereador. Imagine, senhor Luiz, a cabeça desses professores mundo afora, com ideologias que a gente não sabe qual é, porque é uma diversidade terrível agora, né, de ideologia na cabeça desses professores, e os nossos filhos dentro da escola ouvindo esses professores. É esta a nossa preocupação, vereador Seminaldo. Nós não estamos falando aqui de abolir direito de homem ou de mulher, seja lá de quem for, de professor, como foi falado aqui, porque nós não somos contra professores. Professor em sala de aula, ele tem que ensinar matemática, português, história do Brasil e o progresso para o nosso país. Não é ficar dentro da sala de aula ensinando o tipo de sexo ou a ideologia que a nossa criança tem que seguir. Senhor presidente, muitos estão dando risadas aqui no plenário, mas o que nós estamos tratando é coisa séria. É coisa séria. Nós estamos vendo aqui no nosso país as questões que ele diz que são questões de artes, e colocando homens pelados e colocando as nossas crianças para tocarem esses homens pelados. Isto é um absurdo, uma aberração. Nós não podemos aceitar a nível nacional, a nível estadual e nem tampouco no nosso município. E eu gostaria de lembrar aqui a vereadora Genilda, que falou que nós estávamos aqui sendo contrário aos nossos professores. Lembrar ela que tem 3 professoras da rede municipal de ensino, que me pediu e me implorou para que escrevesse ela, para ela falar sobre a PME, que está querendo colocar dentro das escolas a orientação sexual e a ideologia de gênero. Ela queria vir nesta casa para dizer que isto é um absurdo. Eu não estou falando de pessoas alheias, eu estou falando de professores que estão dentro da sala de aula e são contra. São contra. Vamos fazer uma pesquisa, vereadora Genilda. Vamos fazer uma pesquisa entre os professores, que são cidadãos de bens e cidadãs de bens, para ver o que eles vão dizer quanto a essa questão de ideologia de gênero. Nós não podemos admitir essa aberração,
que começou com vocês lá atrás, queriam incutir de forma sutil aqui e não deu certo. Não deu certo e não vai dar desta vez. Não vai dar desta vez. Assunto de sexualidade é restrito aos pais em casa. Eu, por exemplo, senhor presidente, porque o vereador Rômulo estava aqui dizendo que os pais não ensinam sobre sexo em casa. Eu, por exemplo, tenho uma filha muito abençoada e um filho. Lá na minha casa, a orientação é que eu converso com meu filho do sexo masculino, nasceu homem e graças a Deus continua homem. Eu oriento ele e a minha esposa orienta a filha. Agora é um absurdo querer vir dizer aqui que é bom darmos o direito para os professores estarem em sala de aula orientando os nossos filhos o que ele deve ser no futuro. Absurdo. Este mal não pode vir para a nossa cidade. Isto é uma ação diabólica, ação do mal. E para a nossa cidade não pode vir, porque enquanto este vereador estiver aqui na casa, estará sendo contrário e trabalhando, conscientizando para que este mal não adentre as nossas escolas. Isso se chama um mal. Ideologia de gênero, professora Genilda, em muitas partes você é professora, e eu quero lisonjear Vossa Excelência aqui. Ideologia de gênero é ideologia de ausência de sexo. Vocês querem dizer que a criança nasce sem sexo definido e quando cresce vai decidir o que quer. Não, senhora, não, senhora. Aqui não. Nós vamos estar sempre defendendo a boa conduta, a moralidade e os bons princípios da família original. Obrigado, senhor presidente. Devido ao término do horário regimental, dou por encerrada essa parte da sessão. Pela ordem, vereador doutor Eduardo Carneiro. A verificação de quórum, senhor presidente. Vendo visualmente que não temos números para prosseguir a presente sessão, dou por encerrada a presente sessão.